Paz do Senhor, irmãos. Minha voz ficou mais grave ainda. Microfone. Eu vou contar um breve testemunho, não vou tomar muito tempo com os irmãos. Eu sempre falo que nós temos um chamado de viver o que nós pregar e que nós estamos vivendo. Geralmente acontece isso. E há algum tempo, às vezes alguns irmãos mais próximos perceberam, às vezes a própria igreja em geral percebeu, e em determinados momentos eu comecei a entrar, a me perder na realidade, a me perder no meu chamado pastoral, a me perder na minha vida espiritual, a me perder na minha vida matrimonial, a me perder em vários sentidos da minha vida. E eu comecei só eu e Deus. E eu me sentia mal, e juntou os fatores físicos, né, que a mulher tem. Sei que foi juntando tudo e eu fui entrando assim, eu fui me perdendo. E eu não via mais sentido em muitas coisas. E eu perguntava a Deus, quando eu perguntava a Deus, que tinha situações que eu estava deixando a coisa acontecer, por não ter forças mesmo mais e por aceitar a situação. E em um momento desses, há uns meses atrás, e quando veio as nossas perdas físicas, né, os nossos lutos, parece que isso aflorou mais ainda em mim. E eu comecei a não ver muito sentido em muitas coisas. E eu tenho uma amiga, alguns irmãos conhecem, a Nilda, e a gente tem uma conexão bem diferente. E em determinado momento ela me mandou uma mensagem e eu comecei a conversar com ela e comecei a desabafar com ela. E ela falou, amiga, você está com um problema sério. Você está com depressão. Você está com um problema muito sério. O Marcos sabe disso? Falei, não, porque eu não estou com depressão. Eu não tenho nada, eu só estou triste. E eu sei que as coisas foram acontecendo e a gente conversando, ela sempre conversando comigo e me aconselhando. E uns dias antes do meu aniversário, eu me abri com ela, eu falei o que eu estava sentindo e eu falei o que eu ia fazer. Eu já tinha um plano traçado na minha cabeça e eu falei, eu só não vou executar esse plano agora, porque os irmãos estão preparando um aniversário e eu não quero estragar nada, eu não quero ser o desmanche prazeres. Então, assim que terminar esse aniversário, eu vou colocar em prática aquilo que está dentro de mim, porque eu não acho justo fazer outras pessoas sofrerem, eu não acho justo fazer situações com que as pessoas à minha volta sofram, padeçam, e eu não quero mais nada. E assim estava traçado o plano na minha vida. Eu já tinha feito todos os meus planos. E aí ela falou para mim assim, você tem um problema sério com paternidade. E eu nunca tinha escutado isso para mim. Eu nunca tinha entendido o que isso queria dizer. Porque para mim, eu já tinha todos os meus problemas em relação à paternidade resolvidos. Para quem não sabe, o meu pai me abandonou aos 2 anos de idade. A mim e aos meus 2 irmãos menores. E a minha mãe. Então eu fui abandonada literalmente pelo meu pai. E consequentemente, pelo abandono do meu pai, eu acabei também sendo abandonada pela minha mãe. Porque a minha mãe se viu sozinha com 3 filhos pequenos. Um de 2, 1 ano e meio e uma de 4. De 4 meses. Então ela se viu na condição de ter que trabalhar e sustentar esses 3 filhos. Então nem para trabalhar, nós tínhamos que ficar sós. Porque chegou um determinado momento, ela se mudou de cidade e literalmente eu fiquei sozinha dentro de uma casa. Eu tinha 4 para 5 anos e os meus 2 irmãos menores. Isso gerou traumas na minha vida. Gerou muito traumas. Isso gerou muitos medos que eu tenho até hoje. Meu esposo sabe dos medos que eu tenho, das fobias que eu tenho. Eu não consigo ficar sozinha dentro de uma casa. Poucas pessoas sabem isso. E eu estou contando porque hoje, ouvindo umas pregações,
a pastora falou, nós precisamos desmistificar aqueles pastores de antigamente, que eram pastores fortes, que não tinham problemas, que não expunham os seus problemas, não expunham as suas fraquezas, e era visto pela igreja como super-heróis, né, como super-pastores, porque ninguém imaginava o que se passava dentro deles. Mas eu estou aqui me abrindo para vocês. Eu me senti e me sinto abandonada ainda, porque eu nunca entendi isso. Então eu era órfã de pai e mãe vivos, e a minha amiga começou a falar para mim que tudo isso que estava acontecendo na minha vida, que eu comecei a dizer para ela, eu vou fazer 50 anos, e o que eu tenho? Eu começava a ver minha vida e olhava que eu não tinha nada. Eu não tenho uma profissão, dizer para ela, eu não tenho uma profissão. Se acontecer alguma coisa, qual é a minha profissão? Eu não consegui terminar nada, eu não consegui terminar uma faculdade, eu não tenho nada, eu só vivo dentro da minha casa. Eu sou um peso para o meu marido, era isso que eu dizia, porque eu vejo ele se matando, trabalhando, e eu dizia, eu sou um peso, eu não consigo fazer nada. Então aquilo foi gerando em mim uma situação difícil, só que era só eu e Deus. Eu tinha uma crise de ansiedade tremenda à noite, e eu não entendia o porquê. Toda noite, quando se apagava as luzes da minha casa, eu começava a ter crise de ansiedade sozinha, porque meu esposo dorme muito rápido, deitou, dormiu. E eu olhava assim, eu falava, meu Deus, eu tinha crise de ansiedade, mas eu não sabia que eu estava tendo crise de ansiedade. Eu não sabia o que era crise de ansiedade. E eu me sentia muito mal, meu coração disparava, eu sentia que eu ia perder o fôlego, e eu tinha um medo terrível de morrer. Eu tinha um medo terrível de morrer, e eu não morrer, e ser enterrada viva, e acordar sozinha, embaixo da terra, trancada dentro de um caixão. E um dia eu conversei com meu esposo, eu falei assim, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa comigo, você tenha certeza que eu morri. Tenha certeza, manda fazer autópsia, manda me cortar, porque se eu estiver vivo, eu vou morrer ali. Porque você tem que ter certeza que eu morri. Porque eu tinha medo de ser abandonada dentro de um caixão sozinho embaixo da terra. E eu não entendi o porquê que eu tinha esse sentimento. E todo dia era isso, todo dia eu ia dormir e eu já sabia que isso ia acontecer. E ali eu começava a orar, eu começava a louvar na minha mente. Teve dias eu ter que dormir com fone de ouvido para poder ficar ouvindo louvores. Então eu tinha um medo terrível de dormir. Eu odeio a noite. Eu não suporto quando está anoitecendo. Porque era a hora que todos os meus medos vinham quando eu era pequena. Era a hora que eu estava sozinha, era a hora que escurecia. Era a hora que a menina que ficava em casa ia embora. Era a hora que ficava só uma lamparina acesa. E chegava uma certa hora que aquela luz daquela lamparina apagava. E eu ficava sozinha. Eu não suporto a noite. E esses dias eu falei para o Marcos, eu falei, nossa, eu queria fazer alguma coisa em casa, eu queria minha casa sempre cheia de gente, porque eu queria estar exausta, cansada, para chegar à noite e já dormir. Esses dias eu passei por momentos de insônia. E o meu medo é tanto que eu não consigo ir para a minha sala. Eu não consigo ir para a sala da minha casa se eu estiver sem condições de dormir. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo sobrenatural. E todo mundo foi plantado na minha cabeça que se eu tenho esse medo é porque eu não confio em Deus. Mas nesses últimos tempos, eu analisando a minha raiz, não é porque eu não confio em Deus, mas a minha raiz, do jeito que eu nasci, do jeito que eu cresci, do jeito que eu fui criada, e as pessoas nos julgam muito.
E é esse o meu maior medo, é o medo da rejeição. É o medo de ser rejeitada pelas pessoas. Está me analisando, né, Karina? E eu nunca procurei um psicólogo. Nunca procurei um psicólogo. Eu nunca conversei com ninguém. Esses dias que eu me abri com a minha amiga, porque eu vi Deus guiando. Porque eu estava a ponto de fazer algo que com certeza eu ia me arrepender muito, ministerialmente falando. E quando foi, e ela começou a falar comigo, né? E aí ela falou assim: você tem um problema de paternidade que você precisa resolver. Você não deixa Deus ser seu pai. Deus quer ser o seu pai. Ele tem sido o seu pai, mas você não deixa, você bloqueia Deus. Deus vai até um certo ponto, mas depois você bloqueia e diz: aqui não, aqui agora está desse jeito, deixa assim. Ah, mas a gente tem condições de fazer isso, pastora? Tem. Nós temos condições de bloquear o agente de Deus na nossa vida. E aí, ela me mandou e me falou umas coisas, e ela me falou sobre os meus talentos, e ela disse que eu estou enterrando o meu talento. Deus tem te dado talento e você está enterrando por medo de rejeição. E isso é verdade, porque eu tenho um medo terrível, e Deus me usa muitas vezes para falar palavras mais duras e mais pesadas, e quando isso acontece, eu desço daqui tremendo, aflita, porque eu vejo os olhares, eu digo assim: eu vou ser rejeitada pela igreja. Ao invés de ser amada, eu vou ser rejeitada. Eu queria ser a pastora que era amada. Eu não consigo falar não, e quando eu preciso falar não, é uma dor terrível que tem dentro de mim, porque eu não consigo falar não. Porque se eu disser um não, eu vou ser rejeitada. Eu posso ser abandonada. São coisas que eu nunca entendi que eu sofria. Eu achava que já estava tudo resolvido quando eu encontrei o meu pai. Eu achava que estava tudo certo, que depois de 28 anos que eu consegui falar com meu pai, chamar o meu pai de pai e conversar com ele, eu achei que estava tudo resolvido. Mas não está. Meu pai nunca me pediu perdão pelo que ele fez. E eu ouvi coisas duras depois que eu encontrei. Eu ouvi da própria boca dele dizer assim: eu sempre soube aonde vocês estavam. E eu sei que se eu estivesse voltado em Três Lagoas ou em Andradina, eu encontraria vocês. Mas ele nunca voltou. E certa vez ele mandou umas fotos dos meus irmãos de lá. E ele mandou as fotos, coitado, achando que ele fosse nos atualizar da situação. E todas as fotos tinham datas atrás. Em uma das fotos ele estava com um amigo tomando uma cerveja. E estava lá o ano de 83. Eu olhei e automaticamente eu pensei: eu tinha 10 anos. Ele estava tomando uma cerveja com os amigos. E eu com 10 anos estava passando tanta coisa, tanta dificuldade. Sozinha em casa com 2 irmãos menores, porque assim foi a minha vida até os meus 15 anos. Eu nunca entendi o que a rejeição e o abandono tinham causado na minha vida. E o que ela está causando em tantas áreas da minha vida, inclusive na minha área ministerial. E eu pergunto a Deus: por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Por que eu não deslancho? Por que eu não consigo? E é porque eu não tenho deixado Deus exercer a paternidade que Ele quer exercer na minha vida. E aí a minha amiga mandou uma pregação para mim e para o Marcos. E como ela sabia que eu não ia escutar, porque eu estava me auto-sabotando, tudo que
que ela dizia que iria me ajudar, eu não fazia e não tenho feito. E ela mandou para o Marcos. E aí o Marcos sentou e falou assim: nós vamos ouvir isso aqui. E essa pregadora começou a falar. E ela começou a falar a minha vida. Todos os meus traumas, todas as minhas angústias, a relação que eu não tive com o meu pai na terra, o que tinha acontecido na minha vida, o que essa não relação causou dentro de mim, o que ela fez comigo, essa orfandade, o que ela provocou na minha vida até hoje. Eu creio que até sábado, porque sábado foi quando Deus me encontrou. Eu estava perdida. Está falando até hoje, né, amor? Você vê que até conversa fluida. Está falando até hoje. Quando foi sábado, as irmãs tinham trabalho aqui, quando eu estava viajando, eu não participei, não me inteirei de nada. E aí eu vi que ia ter um chá na igreja do meu irmão da Graça e Paz. Quem me conhece sabe, eu não vou em lugar nenhum sozinha. Eu não vou em lugar nenhum sozinha que eu não conheço as pessoas. Porque eu tenho essa retração. Eu tenho medo da rejeição. Então eu não tenho coragem de ir sozinha em nenhum lugar. Eu preciso sempre levar alguém comigo. Nunca vou sozinha. Eu não vou sozinha em uma outra igreja. Se eu for para ministrar, alguém vai comigo. Eu não consigo chegar lá sozinha e olhar e não ver ninguém. E Deus falou para mim: vai no chá. E aí eu liguei para minha cunhada. Falei assim: ó, estou querendo ir no chá. Ela falou: vem. Você acredita que eu sonhei que eu estava te convidando? Mas eu não te convidei porque eu achei que você estava viajando ainda. E eu falei assim: então eu vou. Pega um lugar perto de você. E quando foi no sábado, eu saí o dia inteiro, a gente se envolveu com outras coisas, sei que já era 3 e pouco. Eu falei: nossa, eu tinha que ir em casa tomar um banho. E o Marcos falou assim: não, você está bem, vai desse jeito aí mesmo. Eu cheguei na porta da igreja, eu não vi o carro da minha cunhada, não vi a minha cunhada. O Marcos falou para mim assim: eu vou ficar aqui dentro do carro com você, até alguém chegar, até alguém conhecido chegar, porque ele sabe que eu não ia ficar ali sozinha. Quem me vê não pensa, né? Mas é. E aí, de repente, a minha cunhada veio lá de dentro e tal, e nós entramos. Irmãos, quando começou o culto, veio uma menininha, entregou um papel e falou assim: coloque a área aqui na sua casa, que você já foi transformada, e a área que você quer que Deus transforme. E ali eu escrevi. Ninguém viu, ninguém nada, ficou comigo o papelzinho, está aqui dentro do meu celular. E aí a irmã veio começar a ministrar. E ela começou a ministrar no louvor. E já começou a falar comigo. E eu já fiquei assim. E depois veio a pregadora. Eles pregaram em duas mulheres lá. Veio a primeira e começou a falar sobre Saulo e a transformação que ele passou até chegar em Paulo. Tudo que ele viveu, as crises que ele tinha, os medos e os traumas e o julgamento. E ela disse: Paulo não teve medo de ser julgado pelo que ele tinha feito, pelo que ele era, mas ele queria cumprir o chamado que Deus tinha na vida dele. E aquilo começou a falar comigo, porque o meu maior medo é o julgamento. E logo depois veio uma outra moça que ela pregou sobre paternidade. E aí ela começou a falar sobre a mulher samaritana. E ela falou e começou a tocar e começou a falar. E aquilo foi falando comigo, eu só chorava. E ela começou a dizer que Deus estava entrando naquela hora em lugares inacessíveis. Em lugares que eu achava que estava resolvido e não estava. Creia, irmãos. Há lugares que você está dizendo assim: está tudo resolvido. Já está resolvido com meu pai, está resolvido com a minha mãe, está resolvido com meu irmão, está resolvido. Mas eu estou te dizendo aqui nessa noite, pela experiência que eu tenho vivido, a gente acha que está resolvido, mas ainda há coisas para resolver, porque os traumas, as feridas ficaram aí. Eu achei que todas as feridas já estavam cicatrizadas. Eu sempre me achei uma mulher forte.
sempre disse assim, tudo que eu vivi me trouxe até aqui, me fez ser quem eu sou, isso é uma verdade. Mas, sábado, Deus tirou a casquinha da ferida, e a ferida ainda está lá. E eu achava que porque não doía mais, estava cicatrizado, e não está. E Deus está querendo arrancar essas cascas da nossa vida, sabe? Quando você olha para a feridinha e acha que está tudo bem, e eu ouvi isso, foi na pregação. Você acha que está tudo bem e não está. E a gente vai lá e esbarra, e de repente começa a sair a podridão, começa a sair pus daquela ferida que a gente achava que estava tudo limpinho, cicatrizado, mas era superficial. E nós temos que deixar Deus ser acessível a essas áreas. E o que Deus ministrou no meu coração naquela tarde é que o principal disso tudo é o perdão. Eu preciso perdoar o meu pai, mesmo que ele não tenha me pedido perdão em vida, mas eu preciso abrir a minha boca. Só eu e Deus. Eu preciso liberar o perdão para minha mãe. Porque quantas vezes eu comecei a culpar a minha mãe, mas eu não tinha noção que eu culpava a minha mãe. Mas depois eu fui ver que eu culpava a minha mãe. Porque eu cheguei a dizer várias vezes para mim mesma, se a minha mãe não tivesse sido orgulhosa e não tivesse ficado na casa do meu avô e tivesse ido sozinha para uma outra cidade com 3 crianças, eu não tinha passado o que eu passei. Eu queria que a minha mãe tivesse suportado todas as afrontas na casa do pai dela, para que eu não precisasse passar o que eu tinha passado longe. Porque eu pensava assim, pelo menos eu teria alguém cuidando de mim, eu teria alguém junto comigo, eu não estaria sozinha dentro de uma casa com mais 2 menores do que eu. São coisas que eu não entendia, são coisas que estavam guardadas dentro de mim que eu não entendia. E Deus falou que quer ser o meu pai. Aleluia. E aí terminou o culto. E eu comecei a falar assim, Senhor, o Senhor podia vir falar comigo? E aí automaticamente eu mesma já me respondi e disse assim para mim mesma, mas você já não ouviu a palavra? Você já não ouviu tudo que eu tinha que te dizer? E eu falei, amém, Senhor, é verdade, o Senhor já falou comigo. E eu já estou satisfeita. E eu estava de cabeça baixa, só esperando acabar as orações, para eu poder ir embora. E aí, a pregadora, de repente, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus te encontrou aqui hoje. Aleluia. E na pregação ela falou, há mulheres aqui que elas se prepararam para estar aqui, mas não conseguiram chegar. E há mulheres que caíram aqui hoje de paraquedas, não estavam nos planos dela vir. E eu era uma delas. E a hora que essa pregadora chegou, colocou a mão na minha cabeça e olhou para mim, eu olhei para ela assustada, porque eu achei que era minha cunhada, alguém me chamando. E ela colocou a mão no meu ombro e disse, Deus te encontrou aqui hoje. Ele marcou esse dia e essa hora com você. Não era para você estar aqui. E ela começou a falar, toda a minha vida, todos os meus traumas, todos os meus medos, tudo aquilo que estava guardado, toda palavra que foi lançada sobre a minha vida, toda palavra que eu já escutei, toda palavra de rejeição que já secou os meus ouvidos, tudo aquilo que eu escutei que me magoou e que eu achei que já estava resolvido, que já estava curado. E ela começou a falar e começou a falar, e ela disse, assim como Deus fez com a samaritana, está fazendo hoje com você. E ela disse que a palavra que está sobre a minha vida é romper. Que naquele dia Deus estava rompendo todas as barreiras da minha vida. Deus começou a falar comigo. E aí, o Marcos não sabia, porque eu não falei para ele nada. E um dos versículos que ela falou lá, eu não falei para o Marcos, ele leu Gálatas. Mas olha o que diz Romanos 8, 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus falou isso para mim lá. E falou agora aqui em Gálatas, que é a mesma coisa. Nós estamos sendo feitos filhos de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós precisamos deixar coisas. E a mulher daquela pastora falou claramente para mim: para o que Deus tem na minha vida, eu preciso deixar algumas coisas, eu preciso abandonar, eu preciso deixar certos deuses que eu levantei para mim, eu preciso deixar de edificar certos altares que eu tenho edificado, eu preciso liberar perdão, e eu não posso aceitar e continuar a caminhada a ser do jeito que eu nasci. E ontem, assistindo um filme, o Márcio foi fazer caminhada, eu já vou encerrar. A Amanda foi para a faculdade e eu fiquei sozinha em casa. E eu, ligando a televisão e passando os filmes, eu parei em um, já tinha começado. O filme chama Amor de Redenção. E em determinado momento, a moça fala que ela tem os demônios dela. Que ela tem muitos demônios e ela se auto-sabota porque ela acha que ela não pode ser feliz, ela não merece ser feliz. E aquele jovem que é o esposo dela, ainda falei para o Marcos, ele é como se fosse Jesus. Ele a perdoa, ele traz de volta, ele busca, ela foge e ele busca, porque ele diz: eu te perdoo, mas depois sozinho ele chora, e em determinado momento ela vê essa cena e ela quer ir embora, ela não quer causar esse sofrimento, e eu percebo que é o sofrimento que eu tenho causado em Jesus, que eu tenho causado em Deus, porque Ele tem me chamado, Ele tem me limpado, Ele quer restaurar a minha vida, mas eu não deixo, eu quero fugir de tudo de bom que Ele tem para que eu viva na presença dEle, mas que eu não tenho vivido com plenitude, porque eu me auto-saboto. Eu acho que eu tenho que viver assim. Eu tenho auto-sabotagem no amor do meu marido por mim. Eu acho que ele me ama demais. Eu falo: não, eu não mereço esse amor todo. Eu me auto-saboto em tudo. Tudo de bom que vai acontecer, eu digo: não, eu não mereço isso. Ou quando as coisas não acontecem, eu digo assim: tá bom, o que Deus já me deu está ótimo. Mas Deus diz assim: eu quero te dar mais. Eu quero te dar mais, mas você precisa que eu limpe, você precisa que eu sare. E eu quero ser sarada em nome de Jesus. Eu quero ser limpa. Eu quero que essa ferida estanque todo o pulso que tem dentro dela, porque aquele que poderia me curar aqui na terra não existe. Aquele que poderia chegar em mim e pedir perdão para mim, se isso fosse me fazer ficar melhor, não está mais aqui. A minha mãe fez o melhor que ela pôde na condição dela. Eu não tenho como culpar mais ninguém, mas eu tenho levantado altares. E eu tenho dito que eu tenho que ser forte o tempo todo. Eu não tenho me deixado. Eu digo que eu não posso me abater, eu não posso adoecer, eu não posso ter depressão, eu não posso ter crise de ansiedade. Onde já se viu uma pastora tem esses sentimentos todos, e eu tenho me escondido atrás disso. Mas isso não é ser verdadeira. E sabe como essa moça consegue ser liberta no filme? Ela está lá de volta ao cativeiro. E ela diz assim: meu Deus, como que eu vou fazer agora? E vem uma voz na mente dela e diz assim: diga toda a verdade. Para eu ser liberta, eu preciso dizer a verdade a vocês. Eu sofro disso. Eu tenho isso. Eu estou rasgando as minhas vestes para você. Eu rasguei as minhas vestes ontem para o meu marido, porque nem ele sabia tamanha situação que eu vivia. E no filme tem uma hora que o rapaz diz assim: olha, nós precisamos deixar para trás quem você nasceu para se tornar quem Deus quer que você seja. Eu preciso deixar para trás quem eu nasci.
Aquela filha de pai que abandonou, filha de mãe que não estava em casa, filha que ficava sozinha. Eu preciso deixar para trás raízes, assim, sentimentos de abandono, porque Deus sempre foi meu pai. E Ele me disse: eu sempre fui o teu pai. E ontem meu esposo começou a me lembrar: Deus sempre cuidou de você. E ele falou para mim: como Deus cuidou de você, amor. Olha tudo que Deus faz. Aí ele falou: agora eu entendo por que você ora e Deus te dá, por que Deus faz as coisas, por que Deus te presenteia com tantas coisas. Mas eu sempre achava que Deus não era meu pai. Eu nunca via por esse lado. Então eu preciso, assim como você também precisa, se abrir, mostrar as suas fraquezas. Mas o que eu tenho aprendido e o que Deus falou para mim naquele chá: o apóstolo Paulo tinha as fraquezas, ele tinha um ponto fraco dele, ele tinha um espinho na carne dele. Não quer dizer que eu não vou ter o meu espinho na carne, não quer dizer que eu não vou viver situações que isso vai voltar na minha mente, não quer dizer que eu não vou viver situações que eu não vou sentir rejeição novamente. Mas o que Deus está dizendo é que eu vou aprender a lidar com essas situações. É que eu vou passar por isso, eu vou passar por rejeição, eu vou passar por sofrimento, eu vou passar por sentimentos de abandono, mas eu não vou me deixar abater, porque isso eu vou saber lidar, porque Deus vai me dar as armas para ser usadas. E quando isso acontecer, o apóstolo Paulo diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então eu tenho a minha fraqueza, eu não tenho como esconder isso, não tenho como ser diferente, mas eu sei que o poder de Deus na minha fraqueza vai ser aperfeiçoado, porque eu vou deixar de ser quem eu nasci para ser quem Deus quer que eu seja. Isso eu ouvi ontem, e que Deus continue falando melhor, que Deus possa falar com você como Ele tem falado comigo. Eu ainda estou perguntando para Deus: que jeito? Qual vai ser a melhor forma? Como que eu vou mudar? São 50 anos. São 50 anos. Eu fiz 50 anos. Então são praticamente aí 48 anos. Desde que eu fui abandonada. E desde que os sentimentos começaram a crescer na minha vida. E que estavam aqui. E eu digo estavam porque eu já estou profetizando em nome de Jesus que já não está mais. Que Deus vai me dar graça. Orem por mim. E eu não estou aqui me vitimizando, porque o que Deus falou para mim é que eu não tenho que me vitimizar. Porque é isso que o pastor falou. A gente se vitimiza. Eu preciso estar de coitadinha para sentir um cuidado. Eu falei isso para vocês aqui. Que em determinado momento eu estava me sentindo bem quando a minha sogra morreu. Estava me sentindo bem assim, porque eu chorava, eu sentia o carinho dos irmãos. Eu falava: os irmãos me amam. Mas isso é vitimismo. Isso é vitimismo. Eu não posso conseguir amor de ninguém me vitimizando, nem mesmo de Deus. Eu preciso me rasgar, ser quem eu sou e deixar ser cuidada. Deus falou para mim e está falando para você que Ele quer cuidar. Ele quer cuidar como Ele tem cuidado. Mas há áreas aí, assim como há áreas na minha vida, que nós deixamos inacessíveis. Deus pode mexer com isso, mexer com aquilo, mas essa feridinha aqui, deixa aqui com a casquinha dela. Mas o Senhor diz que nessa noite Ele está tirando cascas. Ele está tirando cascas. E quando dói, quando abre, quando começa a doer, é porque está limpando. Não está sendo fácil para mim. Eu falei para o meu esposo, eu não imaginava que eu tinha crise de ansiedade. Sabe esse negócio que eu tenho de ficar mexendo com casa? Decorando, cuidando. É uma crise de ansiedade. Eu preciso estar o tempo todo ocupada. Eu preciso cuidar. Eu vivo cuidando do meu marido, eu vivo cuidando da minha filha, eu vivo cuidando da minha mãe, eu vivo cuidando dos meus irmãos, eu vivo cuidando da igreja. Eu cuido do Joel quando ele não gosta da azeitona. Eu já sei que ele não gosta da azeitona. Eu fico fazendo, cuidando. Eu sou assim, os irmãos que conseguem conviver comigo. Ah, não posso ter cebola, não posso ter isso. Eu fico pensando, o irmão está de jejum ali, eu tenho que ter
forma que eu tenho, mas é que o Marcos falou. É uma forma de, como é que você disse? Substituição da paternidade. Substituição da paternidade. O que eu não fui cuidada, eu quero cuidar. Mas não é bom. Não é bom. Porque é um altar que eu tenho levantado. Então os irmãos me ajudem em oração. Essa é a pastora de vocês. Essa sou eu. São os meus medos, os meus traumas, as minhas fraquezas. Sou eu. Eu sou assim. Porque às vezes vocês nos veem aqui. O pastor tem as dele. Às vezes vocês nos veem, o Luiz tem a dele, a Larissa tem as dela. E vocês, não, eles devem estar acima de nós. Não. Uma vez Marcos disse que Deus chama os piores. E é verdade. Eu creio que do jeito que eu me sinto. Eu sempre me senti a pior, a menor, a rejeitada, a coitadinha, a abandonada. Mas isso é um vitimismo que eu não posso carregar mais. Então, eu tenho que deixar para trás quem eu nasci, para ser quem Deus quer que eu seja. Gostando de mim, não gostando de mim, eu preciso lidar com a situação. Amém? Então, Deus já começou a tratar lá na minha casa. E eu tenho visto isso como algo tremendo. Como Deus tem falado nesses últimos tempos, nesses últimos dias, até sábado, até ontem à noite, assistindo um filme. E Deus usou o filme para falar comigo. E eu fui ver a pesquisar, a mulher que escreveu um livro que virou um filme. E a mulher disse que ela escreve os livros porque é uma maneira que ela tem de expressar o amor e o cuidado de Jesus na vida dela. Se vocês tiverem oportunidade, assistam. Eu creio que assim como falou comigo, vai falar com vocês também.